Vou pedir para vocês colocar de pé e nós vamos orar a Deus, vamos apresentar o nosso coração para Ele, vamos dedicar esse tempo para o Senhor. Pai, nós colocamos aqui essa manhã, essa tarde, esse dia, consagramos para o Senhor. É um dia que nós separamos para o Senhor. E nós abrimos os nossos corações aqui, damos as boas-vindas para o Senhor, como igreja, reunidos em uma só voz, um só coração, e te pedimos, fala conosco nesta manhã, Pai. Fica à vontade aqui neste salão. Nós viemos aqui para sermos tocados pelo Senhor, para o Senhor abrir a nossa mente, trazer revelação de quem o Senhor é, de como o Senhor vê este mundo, de como o Senhor vê as crianças, como o Senhor vê a gente como responsável por elas. Oh Deus, derrama graça neste lugar. Corrige aquilo que precisa ser corrigido. Abre o entendimento para aquele que não sabe o que fazer. Dá sabedoria aos líderes, aos pastores das igrejas, para que dirijam o trabalho com as crianças de acordo com a tua vontade. Nós não queremos, Deus, ficar em falta. Não queremos de modo nenhum ficar em falta. O Senhor nos levantou como igreja para fazermos a diferença nas nossas cidades, nos nossos bairros. E nós estamos aqui porque queremos fazer essa diferença. Queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que muda uma geração, uma igreja que muda uma sociedade, uma cidade, que muda valores, que se levanta contra toda forma de iniquidade, toda forma de injustiça. Nós queremos ser uma igreja viva, porque o Senhor é um Deus vivo, faz coisas tremendas, extraordinárias, está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos doar a nossa vida para o Senhor e vivê-la em adoração a Ti, Pai. Quando andamos, quando falamos, quando trabalhamos, estudamos, quando ministramos, quando pregamos o Teu Evangelho, quando respiramos, queremos fazê-lo em adoração ao Senhor, Pai. Então ensina-nos nesta manhã agora, abra o nosso entendimento. E na parte da tarde, Deus, dê-nos as ferramentas que precisamos para realizar esse trabalho com excelência. Sabemos que a excelência glorifica o Teu nome, inspira as pessoas e nós queremos fazer a diferença nesse mundo. Então fica à vontade aqui conosco, Pai. Fica conosco, Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Coloque a minha apresentação, por favor. Nós vamos ter uma música de louvor aqui agora, fica de pé. É uma música conhecida por todos, a geração de Samuel. Todos conhecem muito bem a história de Samuel, uma criancinha que foi crescendo na casa de Deus e aprendeu a ouvir a voz de Deus, e desde novinho abençoou, falou da parte de Deus, e durante toda a sua vida honrou a Deus, liderando Israel, ungindo reis, fazendo a diferença. Esse é o nosso sonho, que as nossas crianças sejam assim também. Eu achei um videozinho aí do Fernandinho com as crianças. Eu queria que você cantasse junto e profetizando sobre as crianças da sua igreja, as crianças da sua casa, as crianças da sua região que nem conhecem a Deus ainda, serão crianças abençoadas por Deus. Amém? Opa. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto
Amém? Você crê nisso? Você já consegue ver as suas crianças depondo a desobediência, depondo a iniquidade e ungindo Davis, que vão conduzir esse país a uma vida agradável ao Senhor? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, vamos ouvir um testemunho. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. A gente falar de célula, é célula de adulto, é de adolescente, é de criança, para mim eu não vejo nenhuma diferença. Muito pelo contrário, a de criança a gente percebe que ela influencia, além de estar tirando das crianças, né, muita coisa que ela possa vir a experimentar do mundo, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra desde cedo. A gente sabe que ela influencia a sua família, ela influencia seus pais, influencia todos ao redor. Desde pequeno já conheci a verdade e caminhar com uma base, a adolescência que é uma mente dura. Você teve um companheiro que é Jesus, firmado na rocha. E, além do mais, fazendo parte de uma coisa que é verdadeira, aí eu olho para trás desde na adolescência que tantas pessoas fizeram e que eu fiz. Eu vejo que se eu fiz coisas eternas, eu acho que com certeza foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Quem não fica tocado com uma palavra de uma criança, né? Eu tô orando para as meninas lá em ti. Eu aprendi a ver Jesus. Eu não troco a minha célula por nada. Nossos filhos, eles estão na célula desde 3 anos de idade, né? Hoje é uma alegria para mim mesmo ver meu filho com 14 anos de idade, líder de uma célula, né? E ele cuida tão bem dos adolescentes que vão na célula. Então, para mim é uma alegria mesmo a gente ver as pessoas sendo transformadas e na nossa família mesmo ter um filho, né? Que é líder de célula, é uma alegria para a gente, realmente é uma satisfação. Minha filha é uma evangelista. Eu vejo que ela já está assim, evangelizando, ela tem 5 anos. E a cada dia eu vejo assim, as amiguinhas pedindo: mãe, me leva na célula da Mariana. Mãe, a Mariana sabe de Deus, mãe. Se você quiser saber de Deus, você pergunta a Mariana que ela sabe tudo. Então, assim, glória a Deus por isso, né? Que a gente sabe que isso é fruto não só da célula, mas da educação, da Central da Criança, que nós temos o apoio aqui da igreja. Então, é todo um conjunto, né? E a célula de criança é mais uma ferramenta para que essas crianças recebam a Cristo, né? E que elas tenham mesmo essa vivência, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus dentro delas. É isso que a gente crê. A gente quer crer numa criança que vive a palavra de Deus. Eu tenho Deus no meu coração e isso é para sempre. Acho que na escola é o lugar onde a gente mais consegue fazer essas lições que a gente pratica na célula e na igreja. Eu, como líder, eu me ponho como luz naquele colégio e meu objetivo mesmo é pregar. Eu não tenho vergonha nenhuma de chegar e falar de Jesus. Eu escrevo no quadro o dia da minha célula. Eu não me importo com o que os outros vão dizer, qual vai ser a resposta, mas eu creio que isso terá eu vou estar plantando uma semente. Mesmo que agora as pessoas não estejam interessadas, mas talvez no futuro isso possa fazer efeito. Eu creio que esse é o futuro da nossa nação. Não porque ela vai começar a influenciar no futuro, mas porque ela já influencia hoje e ela que vai ser, né, o professor de amanhã, vai ser o presidente da República, ela que vai ser o governador. Então, assim, ela começa hoje influenciando e tem toda a vida influenciando da maneira correta, influenciando da maneira que Cristo quer que a gente influencie. Amém. Graças a Deus. Ok, mais uma vez bem-vindos, já chegou mais uma turma aí. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Passando aqui a nossa programação hoje,
Na parte da manhã, temos 2 palestras, uma do pastor Paulo, uma minha. Depois teremos um intervalo de 1h30 para o almoço. E na parte da tarde teremos os workshops. O primeiro às 2h, um pequeno intervalo para troca de salas, e o segundo às 15h40. Vocês receberam um folhetim na entrada, não é? Não precisa olhar agora, é só de tarde. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais onde são essas salas, tá bom? Então, antes de mais demoras, eu gostaria de passar a palavra para o pastor Paulo Mazzoni, pastor titular da nossa igreja, que vai trazer uma palavra para encher os nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, graças e paz. Uma enorme alegria ter você aqui conosco hoje de manhã, mesmo de coração. É para mim um dos momentos mais especiais, é um dos encontros mais saborosos para mim. Eu creio que um dos encontros mais estratégicos, né? Estou arrepiado aqui, literalmente arrepiado mesmo. E não é de frio, é a emoção de nós estarmos juntos aqui. Sei que aqui nós temos pastores, bem-vindos pastores, é uma alegria. Alguns pastores de longe, outros daqui de perto da cidade, vários pastores. Bem-vindo, esse assunto é crucial para nós. Temos alguns líderes que já trabalham com crianças nas suas diversas maneiras, líderes professores de escolas, professores na igreja, líderes de ministérios. Bem-vindo, não é? Você tem sido uma bênção. A igreja jamais vai conseguir agradecer tudo que vocês têm feito, jamais, mas a recompensa o Senhor dará a você, não tenha dúvida, uma bênção enorme, 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 enorme. Temos líderes de células aqui, não é? Que têm trabalhado com as crianças, que têm ministrado. Eu quero dizer para você, você é um pastor que tem moldado um rebanho, tem abençoado vidas, parabéns, não é? Bem-vindo ao time, você dessa equipe não sai nunca mais, não tem jeito, não é? É lindo, é maravilhoso, e coisas grandes Deus tem para você. Temos pais aqui, que bom que nós temos pais, não é? E talvez gente que seja pastor, que seja professor, que seja líder de ministério, líder de célula, e faz isso, faz porque é pai, não é? Porque é pai, e porque, não é, entende e compreende o compromisso que você tem. Muito legal, muito bom, muito bem-vindos, não é? Muito bem-vindos. Eu, de todo coração, espero que esse dia vale a pena. Que você, não é como se eu abrisse nesse dia uma mina de diamante na sua frente e você seja muito abençoado. Então, em nome da Central, em nome, não é, da liderança desse trabalho, muito bem-vindo. É uma alegria mesmo ter você aqui, uma alegria muito grande. Eu sei que durante esse dia você vai ver coisas muito legais. Tem workshops e materiais muito bem preparados. Sei que você vai ter apresentações muito belas, você vai ter ferramentas, você vai ter questionamentos, muita coisa. Mas eu recebi a incumbência e com muita alegria de abrir a palavra para você nesta manhã, de abrir a palavra de Deus para você. E eu quero abrir a palavra de Deus, não é? Eu comecei na quinta-feira, me preparei, fiz um PowerPoint todo legal e tal. E hoje de manhã, acordei muito cedo para orar, não é? Muito cedo, eu não tive esse tempo de orar ontem, então não poderia vir aqui sem orar. Então acordei muito cedo para orar e eu desisti de tudo. Eu desisti do PowerPoint, eu desisti de tudo e resolvi abrir a palavra para você. Eu vou explicar para você, não estou espiritualizando nem nada, não é? Eu apenas quero dizer para você o seguinte: há uma questão tão grave com relação às crianças, que se nós não recebemos uma revelação de Deus, por mais que a gente tenha vontade, por mais que a gente saiba, isso é importante, por mais que nós compreendamos como isso é grave e sério, nada vai mudar. Sabe, tem que ser uma revelação, tem que ser algo do próprio Deus, porque nós não estamos pisando num terreno leve, suave ou colorido. Tudo que nós usamos para referir as crianças, a gente põe balão, o nosso próprio central da criança é toda colorida, mas espiritualmente a coisa é preta. A coisa é preta demais. Às vezes a gente leva a sério espiritualmente quando nós estamos falando de batalha espiritual, quando nós estamos falando que vamos avançar num terreno, não é, onde tem
muito espiritismo e macumba e coisa pesada. Às vezes a gente, oração ou áreas da vida cristã, a gente dá uma importância. Sabe, hoje de manhã, Deus abriu meus olhos para ver uma guerra tão grave, tão forte, em cima das crianças, tão forte, tão forte. E nós vamos precisar hoje receber, nesse primeiro momento aqui, uma revelação de Deus. Portanto, eu quero pedir que você feche seus olhos, quero pedir que você ore a Deus junto comigo agora, porque nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, envie a sua palavra para nos curar. Envie a sua palavra, Deus, para nos abençoar. Pai querido, amado, nós temos uma fome, uma sede, não é de pão nem de água, é de Ti, Senhor. É de Ti, é da Tua palavra, Senhor. Deus amado, nós estamos aqui neste sábado tão importante, tão estratégico. Estamos aqui como uma família, como um grupo de irmãos. Ó Deus, estamos aqui em torno de um tema que nós entendemos crucial. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu quero pedir agora, Deus, que anjos comecem a ministrar neste salão. Que anjos, ó Deus, comecem a remover as vendas dos nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir: remove a venda cultural. Remove a venda cultural, Pai. Temos uma cultura que tem impedido as crianças. Eu quero pedir: remove a venda cultural. Remove, Deus, remove a venda, Pai, da ignorância. Remove, Deus, remove, Pai, aquilo que como escama impede a gente de ver. E ilumina, traga revelação, Senhor. Pai, nós queremos recolocar as crianças no seu devido lugar. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Espírito Santo ministre, Pai. Senhor, eu quero pedir, remove, Deus, o tampão dos nossos ouvidos, Pai. Unge a nossa audição, a audição espiritual, para ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, e ao longo de todo esse dia, ó Deus, estejamos sentados na mesa com Jesus, ceando com Ele, Ele conosco. Pai, eu oro por aqueles que chegaram aqui já cansados de tanto trabalhar, anos a fio com crianças. Eu quero pedir que eles recebam neste dia, Pai, um renovo, uma visão, uma energia nova. Ó Deus, uma troca de óleo, um tanque cheio, Pai, uma alegria, Deus amado, e um chamado novo para os trabalhos. Eu oro pelos pais que estão desorientados às vezes, ou cansados, ou preocupados. Eu quero pedir, Pai, que neste dia eles recebam, ó Deus, do alto, Pai, o socorro que eles tanto querem, Pai, para que os seus filhos sejam tremendamente abençoados. Oro, Pai, oro mesmo pelos líderes de células, pelos pastores, que, ó Deus amado, ó Pai, aqui nesse momento, Pai, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra, Deus, seja clara para nós. Teu Espírito, Pai, nos unja, Teu Espírito fale conosco, e o Senhor nos abençoe, Pai querido, eu peço. Oh Jesus, nós precisamos de Ti. Pai, nós nos posicionamos agora para uma batalha espiritual. E eu, Pai, com a minha boca, Pai, já em fé, em plena certeza de fé, eu declaro que Satanás está caindo agora, Senhor. Ele está caindo agora, está perdendo o poder de escravizar, desviar, ó Deus, machucar as crianças. Nós não permitimos mais, Deus. Satanás está caindo agora na sua ação nos lares. Satanás está caindo agora com o seu encantamento. Satanás está caindo agora com suas mentiras. Satanás está caindo agora com sua mentira para nós. E nós queremos, Deus, que a Tua verdade, Pai, transforme a nossa vida. Meu Pai, isso eu oro, Deus, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, meu querido, seu celular, seu iPad, o que for, mas abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler no verso 13. Espero que você tenha a sua Bíblia com você. Se não tem, que você anote aí e depois olhe isso. Marcos capítulo 10, verso 13, vai falar sobre
Jesus e as crianças. Esse era a princípio o meu tema, Jesus e as crianças. Você está enxergando aí, não sei se você está com a Bíblia na mão, mas quando a gente tem a original de papel fica mais fácil. Mas se você perceber, Jesus e as crianças está aqui. Antes, Jesus está falando sobre a questão do divórcio. Vamos colocar aqui família, suas lutas, suas crises. Quando termina essa história, Jesus vai encontrar com um jovem rico e o tema é riqueza, propriedade, amor aos bens. Meu querido irmão, só isso aqui você já percebe a guerra que nós estamos envolvidos agora. Nós estamos lutando sobre um assunto que está pressionado dos dois lados. De um lado, a crise da família. A crise da família esmagando e fazendo talvez das crianças as maiores vítimas. E do outro lado, o materialismo, o amor ao dinheiro, alguém que não consegue nem seguir Jesus em troca da sua riqueza, quanto mais se importar com filho, valores, família. E no meio disso tudo, no meio, eu creio, desse cenário de crise, nesse cenário de pressão, onde a criança é alvo, Jesus, ele faz um gesto que é hoje o gesto que eu quero que o Espírito Santo meta com brasa no seu coração. Uma figura. Eu quero que você veja o nosso modelo, o nosso Salvador, que você veja a pessoa mais poderosa, mais gloriosa do universo, a pessoa mais encantadora, mais sábia, o seu Salvador, o meu, o nosso amado, o nosso Jesus, o nosso modelo. Eu quero que você veja Jesus com uma criança no colo, abraçando, a outra na perna dele, a outra vindo por trás, puxando o cabelo, e ele abençoando. Diz que ele abraçava as crianças, abençoava. E esse cenário tem que ser gravado pelo Espírito Santo na nossa cabeça. Porque certamente naqueles braços, nem as pressões do lado de cá, nem as crises daqui, nem as tragédias de lá, e nem os interesses errados de cá, vão afetar o destino maravilhoso que ele tem para essa criança. Não vai. Eu quero que você entenda que pai, pastor, professor, líder, você hoje é esse braço. Nós somos esse braço. Eu sou, eu tenho que ser, eu quero ser, eu escolho ser esse braço para crianças. Crianças que tenham pai ou crianças que não tenham pai. Crianças que venham com a família para a igreja ou crianças que aparecem aqui sozinhas. Crianças que têm família ou crianças que os pais estão no presídio. As crianças. Crianças normais e crianças anormais. Crianças inteligentes ou crianças especiais. Não importa. Eu quero ser o braço. Eu quero protegê-las. Eu quero colocá-las no seu devido lugar. E a minha pergunta é: qual o lugar? Qual o lugar da criança no reino de Deus? Esse é o tema da minha palavra nesta manhã, que Deus colocou no meu coração, para nós começarmos hoje lembrando e pensando, qual o lugar das crianças no reino de Deus? Onde elas devem estar? E essa questão de lugar é muito sério, porque qual o lugar das crianças no prédio da igreja? O ar-condicionado, a sala grande, a tecnologia, os melhores equipamentos, a melhor banda, tudo está para os adultos. As crianças, em geral, estão num canto lá no fundo, numa sala quente, escura. Qual o lugar delas? Nas nossas células, não é? Nós estamos tendo as nossas orações tão fervorosas, nós estamos ali tendo amizade, relacionamento, não é? Afinal, é minha hora de alguém orar por mim, de eu orar por alguém, de eu ter comunhão. E as crianças, leva elas lá para fora. Qual o lugar das crianças? Qual o lugar das crianças na nossa agenda?
Qual lugar na criança na nossa agenda? Diz um estudo que os pais dão, de fato, 6 minutos por dia de atenção às suas crianças hoje. 6 minutos. Qual lugar? E nós somos o reino de Deus, a expressão visível do reino de Deus. Nós estamos mostrando para o mundo, e devemos mostrar, qual o lugar, qual a prioridade, qual a importância que a criança deve ter. Todos esses pensamentos e muito mais estão bombardeando as nossas cabeças nesses dias. Nós não estamos fazendo esse encontro desse dia porque nós temos todas as questões, mas porque, de fato, talvez a gente não aguenta mais, não é? De tantas coisas que estão na nossa cabeça e da importância e a necessidade da gente fazer algo. Então vamos ler Jesus, vamos ver como Jesus faz. Vamos deixar que esse modelo perfeito encharque nossas mentes. Vamos deixar que, como água, lave para fora, não é, os conceitos errados e coloque, deposite e sedimente em nós uma visão, uma maneira diferente de olharmos aqui as crianças. Então o texto diz: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoava. Ato contínuo, as abençoava. Quando eu pensei que era esse texto que eu ia pregar, eu falei assim: não, esse não. É tão batido. Eu procurei outro. Não existe. Não há outro texto em todo o Evangelho de Jesus interagindo, valorizando, estabelecendo a questão da criança. Não há outro. É Ele mesmo. Ele pode até citar, ele pode até usar na pregação um exemplo de uma criança, mas elas ali, adultos e crianças, disputando seu lugar, eles ali se acomodando em torno de Cristo, eles ali definindo se Jesus vai ficar lá longe ou se Jesus vai ficar no próprio colo dele, se elas estão mais perto ou mais longe dele. Não existe. Não existe outro texto mais claro. Não existe nada. Irmãos, a beleza desse texto, talvez a gente não compreenda. Talvez a gente não entenda a beleza desse texto, se a gente não entender que Jesus estava chegando na cruz. Ele não estava agora naquele momento intermediário, não. Ele estava no dia, indo para a cruz. E você imagina que Jesus estava para morrer. Jesus já estava naquela fase pesada, já agoniado, e ele para e fala: eu não vou morrer sem deixar antes para eles, ou eu não vou morrer sem antes dar essa atenção que eu tenho que dar. E isso para mim fala muito lindo mesmo, muito lindo daquilo que é tão prioridade para Jesus. Mas o que nós precisamos ver aqui é que nesse texto há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que está nesse texto é o grupo de pessoas lindo, maravilhoso, que a gente tem que falar demais deles. Esse povo tem que ser levantado no nosso meio. Está faltando gente como eles hoje em dia. O primeiro grupo é aqueles que trazem as crianças a Jesus. O texto diz: alguns traziam crianças a Jesus. Tem gente que traz crianças a Jesus, tem gente que não traz. Tem gente que diz: não, criança fica em casa. Tem gente que diz: não, eu convido adultos. Quando nós estamos pensando e orando: Senhor, eu tenho um alvo, eu vou levar 30 mil pessoas a Cristo. Quantas que você tem orado e são crianças? Quantas vezes, quando você estabelece um alvo do seu amigo alvo, do seu dia do amigo, quem pensa: eu vou levar lá uma criança? A gente não pensa. Mas naquelas 30 mil crianças, 30 mil pessoas que fazem parte do nosso alvo, milhares são crianças.
E para elas entrarem nesta maravilha da salvação, existe um grupo, e tem que existir, que traz crianças a Jesus. E aqui o texto diz que havia um grupo. Elas não vieram, elas foram trazidas. Deixa eu dizer para você, as crianças não vieram, elas foram trazidas. Qualquer adulto que mora em Belo Horizonte, na sua cidade, pode ir. Ele pode ir numa célula, ele pode procurar uma igreja, ele pode abrir uma Bíblia para ler, ele pode procurar ajuda. A criança não pode, ela tem que ser levada. A criança tem que ser levada. E nós ficamos, às vezes, tão indignados de fazer as contas e perceber quão poucos pais estão trazendo as suas crianças. Estão trazendo para a célula, estão trazendo para a igreja, estão trazendo para esse mover do Senhor. Estão trazendo para a oração, estão trazendo para a adoração, estão apresentando o reino de Deus às crianças. Mas graças a Deus, a história começa lindamente com alguns que traziam crianças a Jesus. A palavra criança aqui fala das crianças da primeira infância. A palavra usada aqui fala muitas vezes de crianças pequenininhas, como aquelas que a gente viu no vídeo. Não está falando aqui dos já adolescentes, não. São as crianças menores, na pré-adolescência. Crianças pequenas. Lucas chega a dizer bebês. Ele trazia as crianças. Elas não podiam vir sozinhas, foram trazidas. E tem que haver no nosso meio, tem que haver nos pais que aqui estão, tem que haver nos pastores que aqui estão, tem que haver na igreja a consciência que se nós temos que escolher um grupo para estar, nós temos que estar no grupo dos que trazem as crianças a Jesus. Eu me converti aos 12 anos de idade. Quem me levou a Cristo foi a minha mãe. Meu pai não era convertido e domingo para ele é o dia de ir no clube. Vocês não têm ideia o que minha mãe fazia de sacrifício, de negociação. Eu acho que ela até dopava ele. Porque ele dormia até meio-dia. E ela arrumava, escurecia o quarto. Nós não podíamos fazer um barulho, porque meu pai não podia acordar. Eu acho que ela dopava meu pai para ele dormir muito. Porque minha mãe falava, meus 6 filhos vão para a igreja. E os meus 6 irmãos, dos 6 eu sou o pior. Disparado. Disparado. Eu sou o menor, o menos crente, o menos santo, o menos. Eu lembro de ter meu irmão caçulinha, assim, sabe o Pestinha 3? Era meu irmão. Meu irmão era o Pestinha 3. Em casa, todos brigavam de uma maneira. Eu lembro, nunca esqueci, minha mãe dizendo assim, tem problema não, eu vou mudar esse menino. Hoje, esse meu irmão mais novo, é o melhor de todos. Sabe por quê? Porque minha mãe trouxe todos nós a Jesus. Todos foram ganhos por ela, todos. Eu sou o que sou porque alguém me trouxe desde pequeno para a igreja. E se eu tinha 12 anos, quando eu me converti, esse meu irmão tinha 3. E ele estava na igreja. Então, há um grupo aqui de trazer. Nós precisamos levantar uma discussão muito grande hoje aqui. Por que nós não estamos trazendo? Por que os pais não trazem os filhos às crianças? Igreja, é porque vai meter o filho lá naquele chiqueirinho lá atrás? É porque eles percebem o constrangimento que todos põem quando essa criança incomoda? E a mãe quase que é esmagada pela crítica quando aquela criança não é aquele anjinho ali? Por que os pais não trazem a criança? Porque eles mesmos não querem ter o trabalho, é meu momento de curtir, né, o meu tempo com Deus, e eu não quero nenhum incômodo. Aqui o texto diz que um grupo trazia. O segundo grupo é o grupo que nenhum de nós pode estar. É o grupo que eu tenho buscado e nós temos discutido e dito o seguinte, a central não pode ter nada.
nada a ver com esse grupo, porque é o grupo dos que impedem as crianças de virem a Cristo. E o texto diz aqui, não é? Mas os discípulos os repreendiam. E Jesus disse, não os impeçam. Havia um grupo impedindo. E eram discípulos. Discípulos de Jesus que, de novo, como sempre fizeram, demonstravam a dureza do coração e a falta de visão. Eu não digo que os discípulos estavam impedindo as crianças por maldade, porque eles eram uns canalhas, não era gente boa, eles não tinham visão. Por isso esse dia é um dia de visão, porque muitas vezes nós estamos fazendo besteira, muitas vezes nós estamos contra o que Jesus gostaria, porque nós não entendemos, e eu espero que hoje a gente abra a visão, que a gente compreenda que essa é uma prioridade. Eu não posso fazer isso, eu não posso impedir de maneira alguma, de forma alguma. Os discípulos não compreendiam, não entendiam a missão de Jesus, eles não entendiam a natureza do reino de Deus, porque Jesus vai falar para eles do reino. Mas existe o terceiro grupo, aqueles que abençoam as crianças. E Jesus diz, pode trazer, eu vou abençoar. E o texto diz que ele abençoava. E a palavra abençoar não foi uma palavra comum. Não foi uma palavra comum. Dentro desta palavra que no grego foi escolhida, não é pelo evangelista, a palavra contém um aspecto de fogo. Tem uma intensidade. A palavra usada fala de um fervor, como raramente é explicado. Jesus, ele abençoou de uma maneira muito fervorosa. Jesus, ele é como se eu pudesse dizer, ele deu a melhor bênção para essa criança. Ele entendia como aquilo poderia marcar para sempre a vida daquela criança. E diz o texto que a palavra abençoar não é boa. É como se ele em fogo, em chama, apaixonadamente, fervorosamente abençoava aquelas crianças. E todo mundo ficou assim, eu nunca vi ele orar assim. Foi a melhor oração. Sabe quando a gente está numa reunião que você percebe que o tom aumenta, que a gente fala assim, não, agora foi? Foi ali. Jesus abençoou e abençoou com força. Ele abençoou com força. Não é onde eu quero fazer, mas deixa eu te encorajar um pouquinho aqui. Vamos nos encorajar nisso que nós estamos fazendo aqui. Não é? Vamos nos encorajar. Esse texto mostra que Jesus tem uma afeição especial pelas crianças. Sabe, vamos nos encorajar então, de entender que essa criança que a gente está lidando, ou como professor, ou como pai, ou como pastor, vamos ver, elas estão no coração de Jesus. Elas estão no coração de Jesus. Você entende isso? Elas estão no coração de Jesus. Eu dirijo há mais de 10 anos uma organização, uma ONG, que cuida de crianças de rua, chama-se Ministério Programa Criança Feliz. Ele nasceu de uma visão de crianças virando uma lata de lixo, procurando comida, e uma missionária olhando para aquelas crianças, chorando de ver as crianças ali, e Jesus dizendo no coração delas, criança não é lixo. Eu amo as crianças, faça algo por elas. Se nós entendemos isso, isso pode ser uma motivação, um encorajamento. Sabe, eu quero encorajar os professores, eu quero encorajar os que, sabe, nós estamos aqui no maior culto e eles estão ali do outro lado, passando às vezes 2 horas quentes, agitadas, cansativas com as crianças. Eu quero dizer para você, eu quero te encorajar, você está lidando com algo da extrema afeição de Jesus. E eu creio que se o fervor e o coração apaixonado de Jesus tem que escolher entre estar olhando o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo lá, eu não tenho dúvida que os olhos dele estão mais lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que você está fazendo não passa despercebido para Jesus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu sou pai. Eu sei o que eu sinto por quem gosta das minhas filhas. Eu sei o que eu sinto por quem cuida bem delas. Eu sei a vontade que eu tenho de dar um presente para aquela médica que cuidou da minha criança desde pequenininha. Eu sei o que eu sinto.
Eu sei o que eu sinto por aquele que me ajudou. Eu sei o que eu sinto por aquela moça que me ajudou a arrumar da casa, e a vontade de ajudá-la, de comprar uma casa para ela, como a gente faz. Eu sei o que eu sinto de quem cuida bem. Então eu sei o que Jesus sente por você. Tenha certeza que você é também objeto de uma imensa afeição de Jesus. Não tenha dúvida também, eu quero encorajar os pais e dizer que Jesus está convidando, Ele está dizendo, por favor, pai, você está querendo trazer o filho para mim? Traga mesmo. Traga mesmo, tem uns bananas, tem umas dificuldades, tem uns impedimentos por aí, mas eu vou removê-los. Se você quer que seu filho me conheça, pai, saiba de uma coisa, eu também quero. Tem alguma coisa ainda nos atrapalhando, mas insista, porque eu vou insistir daqui, nós vamos fazer. Então, se você é pai e você está com seu filho lutando com uma dificuldade, um problema, eu quero dizer para você, não tenha dúvida que o Senhor quer abençoar seu filho. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, não é? Que as crianças precisam de Jesus. Ele brigou por elas porque elas precisam de Jesus. Elas precisam. Isso nos motiva. E eu quero encorajá-lo. Mas, ao mesmo tempo, o texto não dá só encorajamento, o texto tem uma reprovação. O texto tem uma repreensão, e eu não para vocês, provavelmente, mas eu tenho que fazer uma reprovação profética aqui. Uma reprovação profética, a mesma que Jesus fez, porque se eu tenho a Bíblia na minha mão, eu tenho que reprovar. E eu reprovo o que eu vejo hoje em dia. Eu reprovo. E provavelmente eu me reprovo. Provavelmente, olhando aqui esse texto, eu estou no grupo dos reprovados. Mas a nossa sociedade, ela está reprovada. O modelo que está aí não é o modelo que Deus aprova. Porque o texto diz que Jesus ficou indignado. A palavra é essa, ele ficou irado, indignado. Ele ficou indignado de perceber pessoas que afastavam, ao invés de facilitar, que dificultavam. A palavra usada de que Jesus os repreende é uma palavra também que carrega também uma forte emoção. Jesus ficou muito bravo. Jesus ficou muito bravo. E você que milita nesta área, você que é pai, você que é pastor, sabe, Jesus está muito bravo. Ele continua muito bravo porque o cenário não mudou. E toda vez que Jesus vê a situação das crianças na igreja, da mesma maneira que Jesus vê o desbalanço de prioridade, da mesma maneira que Jesus, como Jesus se indignou, hoje ele fica também mais do que indignado, é profundamente bravo, por esse preconceito que tem havido com relação às crianças. A mesma palavra Jesus só tinha usado, os evangelhos só tinham usado quando Jesus lidava com seus inimigos. E uma palavra de profunda indignação contra um inimigo ele tem contra um discípulo que não faz o que ele quer. Indignação. Por quê? Por que Jesus repreende tão duro os discípulos? Por que Jesus ficou tão bravo? Por quê? Por quê? Você pensa aí? Porque jamais, 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 eles que pareciam estar representando Jesus, estavam demonstrando o que ele realmente queria. Aquelas pessoas lá estavam gerando raiva dos pais. E os pais talvez estivessem pensando, esse Jesus é um snob mesmo. E os discípulos estavam corrompendo a imagem que os outros estariam tendo do próprio Jesus. Ele fala assim, não falem por mim não, porque o que vocês estão fazendo não é o que eu faria. Se eu estivesse aí, eu não faria o que vocês estão fazendo. Eu jamais agiria desta maneira. Jamais. Eu jamais agiria assim. Então, caminhando, naquilo que a gente quer falar, como é que as crianças, como é que as crianças devem vir? O texto então diz para nós assim, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, eles disseram, deixem vir a mim as crianças,
não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. E aqui nós temos talvez a principal revelação. Numa versão diz, pois das crianças é o reino dos céus. O que significa isso para você? Lá no fundo da sua cabeça, lá no fundo da nossa consciência, tem a ideia de que a criança é naturalmente salva. Parece que a gente interpreta esse texto imaginando o seguinte: uma criança é tão purinha que ela já está salva de ser neném. Mas a Bíblia fala que nós já somos concebidos em pecado. A Bíblia fala que nós já nascemos separados de Deus. E com certeza, o que Jesus não está falando aqui, o que Jesus não quis dizer, primeiro, é que crianças são criaturinhas inocentes. Não são. E nós temos essa ideia. Nós temos a ideia de que não precisa ministrar nas crianças, porque elas são inocentes. Elas são purinhas. Meu irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. Elas não são. Toda criança já é nascida em pecado. Toda criança já carrega com ela o pecado original. E talvez, por isso, nós estamos cometendo um grave erro. Nós deixamos essa criança se estragar toda como adulto, para depois nós temos que convertê-la lá do caos das drogas, lá do caos, não é, do mundanismo, lá do caos da impureza. Nós então estamos deixando e a gente fala, agora ele precisa. Não, no colo aquela criança já precisa de Jesus. No colo. E quanto mais rápido ela for abençoada, melhor. O que Jesus está dizendo aqui é que, assim como todas as pessoas, as crianças também precisam da conversão. E, meu irmão, toda criança precisa se converter. Tem crianças que se convertem novíssimas. Tem crianças que com 5 anos de idade, eu conheço, já entregam sua vida a Cristo e é para valer. Mas nós temos despreocupado, tirado peso, por quê? Porque os adultos estão morrendo sem Cristo, os adultos estão no pecado, os adultos estão em risco, os adultos estão debaixo de grande condenação, as crianças também. Elas precisam ser ministradas. Esta igreja tem um movimento celular que se baseia, uma das suas premissas é a compaixão pelo perdido. Nós só conseguimos fazer uma virada naquela indiferença que havia na igreja antiga quanto ao perdido, quando nós começamos a ministrar em cima de compaixão pelo perdido. Mas quando nós falamos de compaixão como base do nosso mover, ela inclui as crianças também. Compaixão pelas crianças, que sofrem como a gente sofre, que estão debaixo muitas vezes de maldição, de ataques demoníacos, de enfermidades malignas, de morte. Suas vidas muitas vezes são ceifadas, porque estão sem cobertura espiritual, como qualquer adulto. Salvação não tem nada a ver com faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou ser velha. Qualquer um é salvo por conhecer e crer em Jesus. Quanto mais cedo nós começarmos a salvar, pregar, transformar, regenerar, abençoar as crianças, melhor. E aí, o texto diz que nós então olhamos o que Jesus fez. Jesus não só recebe as crianças,
Jesus não somente toma as crianças, mas ele então faz 3 coisas fundamentais. E é aí que eu queria chegar. Qual o lugar? A pergunta que nós vamos trabalhar durante esse dia é: qual o lugar das crianças na nossa igreja? Qual o lugar da criança na minha vida? Qual o lugar da criança no nosso lar? Qual o lugar da criança? Jesus, ele não só repreende os discípulos, mas ele faz 3 coisas muito importantes que eu quero enfatizar para você agora. Em primeiro lugar, Jesus toma as crianças no braço. Quando Jesus pega as crianças no braço, o que ele está dizendo para a gente fazer? O que significa isso? O que te comunica essa cena de Jesus abraçando uma criança? Qual o lugar da criança no reino de Deus? Qual o lugar das crianças aqui? Qual tem que ser minha atitude, a sua? Tendo ou não tendo um super prédio para criança? Tendo ou não tendo equipamentos geniais para abençoá-las, ensiná-las, entretê-las? Tendo ou não tendo uma estrutura celular já multiplicadora para elas? Não importa. Qualquer criança, todos nossos filhos, nossos alunos, qual atitude? O que fazer? Jesus toma nos braços. Isso revela o quê? Carinho, aceitação, valorização, proteção, cuidado. Nós temos que prover para as crianças tudo isso. De uma forma muito simples, com um gesto. Com um gesto. Pai, abraça o seu filho. Líder de célula, abrace suas crianças. Pastor, abrace as crianças da sua igreja. Abrace no sentido de valorizar. Abrace no sentido de cuidar, de proteger. Segundo lugar, o texto diz que Jesus impõe as mãos sobre as crianças. Lucas diz que eles trouxeram as crianças para que Jesus tocasse nelas. Eu me lembro do estudo de célula dessa semana que Jesus toca num leproso, mas ele toca em crianças também. Que lindo ele tocar naquele leproso. A lepra desapareceu. Que extraordinário ele tocar naquela criança. A lepra nunca veio. Nunca chegou nele. Nunca mais. Não tem como. Jesus tocou naquela criança. Mateus diz que os pais queriam que ele orasse por elas. Abraçar, tocar, orar. Nosso ministério com as crianças tem se baseado em tocar, orar, abençoar as crianças. Essa é a premissa, essa é a base do nosso ministério. Ao invés de apoiar os adultos discípulos e mandá-las embora, Jesus as toma no colo. Jesus as abraça. E o texto diz que quando ele abençoava uma criança, ele abençoava outra, ele abençoava outra. E assim, a terceira coisa que ele fez, ele a tomou no colo, ele tocou nela e ele as abençoou. Ele abençoou aquelas crianças. Então, meu querido irmão, que conclusão você chega ao passar comigo esse texto aqui? Qual conclusão nós chegamos? Que a palavra de Deus fala para nós? Qual tem que ser a revelação do Senhor aqui para nós? Qual tem sido os impedimentos hoje para as crianças serem abençoadas? Qual tem sido o modelo que nós temos trabalhado? Qual tem sido o valor das crianças? Como é que nós temos escolhido liderança? Como é que nós temos dado o melhor? Sabe, eu tenho muita dúvida quanto ao melhor modelo, mas eu não tenho dúvida quanto aos valores. Eu sei que eu não quero aqui ninguém que faça isso como uma obrigação. Eu sei que eu não quero ninguém
que fique apenas entretendo as crianças, divertindo as crianças, ainda que seja numa Disneylândia, sem que elas estejam sendo tocadas, sem que elas estejam recebendo oração e sem que elas estejam saindo daqui abençoadas. Nosso modelo, com certeza, não é montar uma Disneylândia, não é montar um parquinho para elas, não é fazer as crianças irem embora alegres como se tivessem ido para o Parque das Mangabeiras. Não é esse, com certeza, o nosso modelo. Cabe isso. Mas as crianças têm que sair dos nossos encontros abençoadas. Elas têm que ter recebido oração. Elas têm que ter recebido a palavra de Deus. Elas têm que ter recebido um toque de Jesus. Elas têm que ter sido marcadas. Nós temos aqui tantas células. E o que eu preciso ter certeza é que em cada uma dessas células, aquela criança sai de lá como se tivesse tido um encontro com Jesus. Que ela sai de lá exatamente como essa criança foi embora para casa. Nunca mais igual. Porque pode ser a única chance que eu tenho. Eu não sei o que eu vou poder prover aos domingos aqui. Nós temos uma estrutura sensacional. Mas a certeza que eu tenho que ter, e esse é o tipo de visão e de pessoas que a gente busca, é que as pessoas entendam que quando essa criança voltar para ir almoçar com seu pai, ela vai dizer: Jesus me tocou, eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Eu não sei como nós vamos ajudar os pais ainda mais, ensiná-los, mas eu sei que é a maior obrigação do pai. A maior obrigação do pai é fazer isso que Jesus fez com as crianças. E ao falar dos pais, eu fico vendo como Jesus recebe as crianças, eu fico pensando, onde ele aprendeu isso? É claro que ele é Deus, mas ele é homem também. Onde ele aprendeu isso? Eu fico pensando no seu pai. Eu fico pensando em José, que recebe Jesus e o ama e cuida dele. E às vezes a gente fala assim, mas José nem aparece direito na história. Ele aparece de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que decidem matar Jesus. E ele, então, vai embora para o Egito. Ele deixa o seu trabalho, ele deixa seus parentes, ele deixa suas propriedades, ele deixa seus amigos, ele deixa sua peladinha de futebol, ele deixa tudo. Ele simplesmente pega sua mulher, seu filho, põe no jumento e vai para uma terra totalmente diferente e fica lá anos. Sabe para quê? Para que ninguém tocasse no seu filho. Do que ele abre mão? De tudo. Pelo quê? Pela segurança do seu filho. Esse Jesus, que foi o nosso Salvador, teve esse pai. Eu pergunto para você, qual seria o seu destino hoje, se José não tivesse cuidado do filho dele? E se Jesus tivesse sido morto? Nós estávamos perdidos. O propósito eterno que Deus teve ao trazer Jesus em carne teria se perdido se ele não tivesse tido um pai. Um pai que abrisse mão do que é dele pelo seu filho. Qual o propósito Deus tem para o seu filho? Para essa criança que você dá aula, para essa criança agitadinha da sua célula. E se ele for um grande redentor de famílias? E se ele é uma grande bênção que está ali? Sabe, Jesus valorizou e abraçou as crianças, eu creio, porque ele foi muito abraçado. Porque um pai como esse, como José, é um exemplo de pai. Então vamos ajuntar aqui o que nós estamos falando. Nós estamos falando de contracultura, nós estamos falando de prioridade, nós estamos falando de realmente fazer renúncias por causa da criança, nós estamos falando de valorização, nós estamos falando de toque, nós estamos falando de impedimentos que estão por aí, às vezes a gente nem vê, nós estamos falando de falta de visão, nós estamos falando que nenhuma igreja será saudável se não souber cuidar bem das suas crianças. E eu tenho que parar esse momento aqui para dizer, a Batista Central está crescendo saudável
como ela pode ainda melhorar, porque isso, sem dúvida alguma, vai impulsioná-la rumo às suas metas, sua visão, quando ela inteira for saudável. Sua igreja está crescendo saudável, sua igreja é uma boa igreja, diga-me, como as crianças são ali tratadas? Então, todos esses questionamentos são a base para nós montarmos um modelo, e você montar um modelo de como, não importa a maneira, você vai trabalhar pais, professores e igreja de uma maneira a priorizar, tocar, abençoar e transformar as crianças. Receptividade de Jesus à criança. O amor que ele tem é um contraste a como seus discípulos estavam agindo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a ele em tudo. Eu quero ser igual a ele na maneira como ele trata as crianças. Eu quero ser igual a ele na questão do valor que ele dá às crianças. Eu quero ser igual a ele. Nós estamos ajudando ou atrapalhando as crianças a virem a Cristo? Nós estamos levando-as a uma genuína conversão, ou quando elas chegarem aos 13, 14, 15 anos, vão se afastar da igreja, como tem acontecido no mundo inteiro. Nós estamos provendo aquele ensino transformador que fará com que nunca mais a criança se desvie, ainda quando for grande, ainda quando qualquer pressão tiver ao redor dela. Essas são as questões que ao longo desse dia nós estamos discutindo. Eu quero apenas declarar mais uma vez. Não é que nós podemos ainda estar buscando melhores caminhos, mas nós não estamos buscando mais valores. Que nós ainda estamos buscando melhores métodos, mas que nós não temos mais dúvida do que devemos fazer. Que nós ainda estamos discutindo se dessa ou daquela maneira nós podemos melhorar, mas nós não temos a menor dúvida se nós queremos. Porque eu estou absolutamente convencido que não existe uma igreja saudável, aprovada por Deus, se as crianças não têm esse lugar de prioridade. Qual o lugar das crianças no reino de Deus? Você já respondeu? Qual o lugar do seu filho? Qual o lugar dos nossos filhos? Qual o lugar dessa criançada? Onde é o lugar deles? Sala 104? Sala 3 do prédio verde? Sala 7 do vermelho? Qual o lugar das crianças no reino de Deus? Põe as crianças na sala e nós vamos para a garagem, ou elas ficam na garagem e nós na sala? Não é isso. Sabe o lugar onde as crianças têm que estar? Nos braços de Jesus. Nós somos os braços de Jesus. Nós temos que pegar essas crianças agora e colocá-las nos braços. Nós temos. E eu só tenho que ter certeza que escola, células, central da criança, né, relação de pai com filho, dentro de casa, a hora de acordar, a hora de dormir, que as nossas crianças e que a igreja esteja funcionando para carregá-las nos colos e abençoá-las fervorosamente. Você está comigo nessa? Você está nessa? Você concorda com isso? Esse é o lugar das crianças? Então nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar exatamente em cima disso. E eu chamo você. Eu chamo você a nos ajudar. A nos ajudar como igreja, a nos ajudar como pastores. Em nome do pastor, eu peço a você, não é, líder, professor, perdão, se nós não temos dado o valor, a importância, mas nos ajude a mudar isso. Nos ajude, incomode, fale, lute, brigue pelas crianças, constranja, fique indignado. Nós precisamos. Pai, eu quero chamar você, nos ajude a mudar essa cultura. Há algo muito demoníaco. Esse encontro nosso aqui, nós estamos botando o pé no inferno. Irmão, querer mudar a cabeça de um pai é mexer com Satanás. Talvez de todas as estratégias do diabo, a mais poderosa para levar o mundo para o inferno é afastar o pai do filho. É afastar o pai do filho. De novo, semana passada eu estava no presídio.
Conversando com o nosso irmão, que é diretor da penitenciária de segurança máxima. Ele disse, pastor, eu conheço todos os 2.000 presos que estão aqui. Eu tenho a ficha, tudo. Tem todo o perfil psicológico. Mais de 80% não tem pai. Nunca teve. Irmãos, os presídios estão lotados de gente que não tem pai. Talvez o filho de uma criança da igreja, o filho de um pai de uma família da igreja, não vai para o presídio, mas vai viver preso. Vai viver amarrado, vai viver escravo, vai viver cativo do pecado, porque não tem um pai. Então, pais, nos ajudem. Nós queremos também ajudá-los. Nós temos que mudar essa cultura. E se tem algo que nós precisamos fazer, nós podemos até, de alguma maneira, na igreja ajudá-lo, mas nós precisamos, de alguma forma muito urgente, ativar a relação de pai e filho no seu dia a dia. Os pais têm que fazer esse sacrifício que José fez. Tem pai que tem que perder salário. Tem pai que tem que perder negócio. Tem pai que tem que, diminuir suas atividades, reduzir o entretenimento, ir menos ao shopping, menos às saídas com amigos, para sentar com seu filho e gastar tempo com ele. Nós temos que mudar muita coisa. E é disso que nós vamos falar. E é disso que eu espero que você aproveite muito ao longo desse dia, porque tem uma revolução em jogo. Se o modelo celular do qual nós falamos é, sem dúvida alguma, uma outra revolução da igreja que vai conquistar esse Brasil inteiro, esse modelo celular tem que colocar a criança dentro de um lugar prioritário, nos braços da igreja, no braço da célula, no colo da gente, nos braços de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus um minutinho só. Vamos orar a Deus um minuto só. Feche seus olhos. Feche os seus olhos só um instantezinho. Eu quero orar por nós. Eu quero orar por você. Pai querido, Senhor, eu oro mesmo, Pai, e confio de que de tudo que eu posso fazer, ó Deus, é pregar a Tua palavra, que a Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é como um martelo. Ó Deus, eu creio, Pai, que nesta hora, esta palavra tem poder para despedaçar as pedras que montam os muros que impedem as crianças. Senhor, eu quero pedir, Pai, que a Tua palavra, Pai, que é como dinamite, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra detone, exploda, derrube os muros de impedimento. Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, que agora, Deus, todo entendimento falso, ó Deus, todo relaxamento, todo descuido, toda negligência com relação às crianças, Deus, seja denunciada, se torne uma vergonha para nós, se torne inaceitável, Senhor. Ó Deus, que assim como andar nu é inaceitável para nós, assim como não tomar um banho, Deus, é inaceitável para nós, assim como coisas já incorporadas para nós são inaceitáveis. Ó Deus, assim como para nós é inaceitável não ter Jesus, Senhor, que seja inaceitável para nós, Senhor Deus, não ter as crianças como a nossa alta prioridade. Senhor, em nome de Jesus, derruba os impedimentos de liderança, os impedimentos financeiros, os impedimentos familiares, os impedimentos morais. Reduza, Deus, a pó, toda a filosofia mundana que se entrou dentro da igreja. Reduza a pó o egocentrismo, reduza a pó o individualismo, reduza a pó o materialismo, Senhor. Deus, Tua palavra diz que o reino de Deus é uma pedrinha que bate no pé de barro e esfarela ele, Senhor. Deus, eu quero pedir que os valores do mundo, Deus, sejam esfarinhados, Pai. E, ó Deus, os lindos valores do reino sejam levantados, Senhor. E que cada um de nós tenha a marca de Jesus no seu ministério, na sua liderança de célula, na sua paternidade, na sua classe de aula. Que sejamos aqueles que tomam nos braços, que sejamos aqueles que tocam, Deus, profundamente, Pai, que curam, que sejamos aqueles que ministram, que sejamos aqueles que libertam, que sejamos aqueles que salvam, ó Deus, as crianças
Ó Deus, nós pedimos, Senhor Deus, uma onda gigantesca de conversão de crianças. Nós pedimos, Senhor Deus, um avivamento no meio das crianças. Nós pedimos, Senhor Deus, a maior colheita da história, a maior colheita infantil. Nós rogamos, Senhor Deus, que nos dê uma colheita sem igual de crianças, Pai. Nós pedimos milhares e milhares de crianças convertidas. Nós pedimos, Pai, a vida delas, por elas, Senhor. Nosso coração se enche de compaixão, porque elas são exaustas, aflitas, cansadas, tristes, porque falta a elas pastor, falta a elas pai, falta a elas igreja, falta a elas o toque. E eu oro, Pai, que o Senhor as abençoe, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ao longo desse dia, Deus, ó Pai, o Senhor derrame, Pai, sobre nós poder, unção e ferramentas, para todos nós aqui, Deus, de forma extraordinária, promovemos uma virada, Senhor. Eu oro, Deus, faça, Senhor, faça, Pai, pelo Teu poder. Há uma semente, Pai, plantada em cada coração, e eu oro que essa semente, Pai, frutifique. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém.